Muito bem, faremos a lição número 11, a parte de domingo, duas atitudes inesquecíveis, opostas e inesquecíveis. A vida de Jesus, na vida dele, nem sempre as coisas foram fáceis. Se não fosse o poder divino, livrando Jesus, os fariseus e os sacerdotes teriam matado Jesus muito antes do tempo. Deus é quem impedia as ações dessas pessoas, fazendo intervenções para que eles não molestassem Jesus. Eles estavam sempre cercando Jesus para fazê-lo parecer um revolucionário diante do Império Romano, e assim o Império poderia castigar Jesus. Ou eles estavam sempre procurando algum tipo de situação na lei que Jesus pudesse estar transgredindo para que eles pudessem julgá-lo e assim pudessem prendê-lo ou tirá-lo de circulação. Era realmente uma vida muito corrida. Por isso, duas histórias aconteceram em paralelo nesse momento que Jesus, perto da Páscoa, ele vai para Betânia. Simão, o leproso, foi curado por Jesus, dá uma espécie de uma festa. Enquanto todos estão lá, os discípulos, acontece algo inusitado. E a pergunta é, que relação existe entre a história do plano para matar Jesus e a história da mulher ungindo Jesus com um perfume caríssimo? Marcos 14, de 1 a 11. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam uma ocasião para prender Jesus com dolo e para matá-lo. Mas eles diziam, não façamos isso na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo gosta dele. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. E alguns houve que ali mesmo se indignaram e disseram, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e se deu aos pobres? Para que esse desperdício? E então Jesus saiu em defesa da mulher e disse, deixai-a, não a molestais, porque ela fez uma boa obra. Ela se antecipou para a minha sepultura. E eu vos digo que em todo lugar onde esse evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado para a memória dela. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para combinar como ele poderia entregar Jesus. E estes, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E agora Judas buscava uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Então a pergunta é que relação existe entre essas duas histórias? A história dos fariseus, do sacerdote e de Judas procurando entregar Jesus para ser morto, e a história da mulher que com gratidão ungiu Jesus com um perfume caríssimo. Qual é a relação entre as duas histórias? Resposta: a mulher estava cheia de gratidão e ungiu Jesus num prenúncio de sua morte, enquanto Judas e os líderes religiosos tramavam a morte de Jesus. Uma história está ligada à outra pelos acontecimentos em operação. Marcos 14 descreve o perigo que Jesus estava correndo no momento da Páscoa. Para os líderes religiosos seria uma boa oportunidade, mas também seria perigoso, porque o povo poderia se revoltar contra ele. Por isso, era preciso esperar uma oportunidade que pudesse ser boa para prender Jesus. Em paralelo a tudo isto, alguém com o coração transbordando de gratidão pelos pecados perdoados procurava demonstrar esse sentimento fazendo um grande sacrifício, ungir Jesus com o perfume mais caro daquela época, o melhor perfume. Isso daria credibilidade a Jesus como profeta. Por isso, quando Jesus foi ungido, a oferta daquela mulher foi uma oferta inesquecível, uma história bíblica que ninguém nunca mais se esqueceu. Quando um enfermeiro trabalhou alguns anos atrás num hospital em Taiwan, ele disse que uma menininha tinha uma doença muito rara, uma espécie de uma síndrome de imunodeficiência, ou seja, o corpo dela não produzia anticorpos. E ela tinha uma doença tipo assim, lúpus. O irmão dela, de 5 anos, sobreviveu à doença, tinha a mesma doença, mas sobreviveu. E isso criou uma imunidade no corpo dele. Era preciso fazer uma transfusão de sangue dele para a irmãzinha. O médico explicou para ele, eu queria fazer uma transfusão de sangue. Você concorda? Ele pensou longamente, deu um suspiro e disse, se é para salvar minha irmã, eu concordo. Deitou-se na maca, seu bracinho foi furado, foi colocado ali aquele momento de preparo, foi feito, e o sangue começou então a ir para uma bolsa, e da bolsa ia para
o corpo da irmãzinha dele. Logo as cores voltaram às bochechas da menina. Os enfermeiros ficaram muito felizes. Mas o menino que estava assim, olhando para a irmã, de repente começou a ficar pálido. O médico se aproximou e disse: o que está acontecendo? Por que você ficou pálido? Está com medo? Ele disse: não, eu só queria saber quando é que eu vou morrer, se vai demorar muito. Por ser tão pequeno, ele não entendia que não ia dar o sangue todo dele, ele pensava que ia dar todo o sangue para salvar a irmã. O médico disse: não, querido, não é isso. Você não vai dar todo o sangue, é só um pouco para sua irmã sobreviver. Ele ficou feliz e fez aquela doação. E isso se tornou uma atitude inesquecível naquele hospital e para aquele enfermeiro. Na história de Jesus, nós temos duas atitudes inesquecíveis. A atitude dos fariseus, dos sacerdotes e de Judas, e a atitude da mulher, que fez um ato inesquecível para a vida de Jesus. Que possamos nessa vida fazermos atos inesquecíveis, que possam honrar o nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Fica com Deus. Amém.